Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sessão de Salmoterapia. E hoje nós vamos tratar o medo da decepção, abrindo nosso coração para Deus por meio de um salmo e permitindo que o coração aberto de Deus seja mostrado a nós também por meio de um salmo. Salmo de número 25 começa assim. Davi diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Verso 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos meus pecados e das transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Vamos ler até o verso 7, é um salmo um pouco mais extenso. Mas neste salmo, o salmista nos ensina o que nós devemos fazer continuamente. Elevar a nossa alma a Deus. Elevar a nossa alma a Deus. Isso significa que a nossa alma precisa entrar em reconciliação com o Espírito e não em confronto. Talvez muitos de nós tenhamos aprendido que a alma precisa brigar, a alma precisa ser combatida. Mas o salmista está nos dando um conselho precioso. Nós devemos levar a nossa alma a Deus, ou seja, espírito e alma precisam se reconciliar e não se degladiar. Em outras palavras, nós precisamos fazer as nossas emoções, os nossos sentimentos se encontrarem com o que cremos, com as verdades do Espírito. E esse diálogo entre o que a gente sente e o que a gente crê, entre a alma e o Espírito, faz com que a nossa alma se torne leve. Por isso aqui está um segredo que pode curar muita coisa dentro do nosso coração. Está com a alma pesada? Eleve a sua alma a Deus e fique leve. Por isso que o salmista começa este salmo dizendo: eu elevo a minha alma a ti, Senhor. Nós vamos dividir esse salmo em duas partes, como o salmista faz a partir da sua oração. A primeira parte, nós vamos defini-la assim: conte o que está sentindo para o que você crê. Vou repetir: conte o que está sentindo para o que você crê. Dentre muitos sentimentos que o salmista está sentindo nesse momento, ele diz que está sentindo medo de ser humilhado, medo de ser envergonhado e o medo de se decepcionar. E dentre esses, tem um que ocupa a maior parte do salmo, é o medo de se decepcionar com Deus. E há quantos de nós não estamos decepcionados com Deus e não conseguimos nem dizer isso?
Quantos de nós nos frustramos e nos decepcionamos porque tínhamos uma expectativa de que o Senhor agiria de uma determinada maneira e Ele agiu de outra e a gente se decepcionou com Deus. O salmista afirma que nenhum dos que esperam no Senhor ficará decepcionado, no verso 3. Mas vamos ser sinceros, muitos de nós, em muitos momentos, nos frustramos com Deus. Isso não é um encorajamento a reprimir esse sentimento de frustração. Porém, é um encorajamento a redimirmos esse sentimento de frustração. As nossas emoções precisam ser mostradas, apresentadas e rendidas ao Senhor para que elas sejam redimidas pelo Senhor. Então lembre disso. Uma emoção rendida ao Senhor é uma emoção redimida pelo Senhor. Davi está falando sobre o seu medo de se decepcionar, porque inevitavelmente Deus vai nos frustrar. Mas toda vez que Deus nos frustra, é porque Ele tem um jeito melhor. Como dizia o saudoso pastor Tim Keller, Deus não nos dá exatamente o que pedimos. Deus nos dá o que deveríamos ter pedido, se soubéssemos o que Ele sabe. Deus não nos dá exatamente o que pedimos, mas o que deveríamos ter pedido, se soubéssemos o que Ele sabe. Deus vai nos frustrar. Deus, inclusive, trata a nossa vida de decepção usando algumas frustrações momentâneas. Porque a nossa vontade é fraca, porque a nossa vontade não é boa, porque a nossa vontade não é agradável. E aí Deus precisa nos frustrar para que a boa, agradável e perfeita vontade dele seja feita. Por isso, a gente pode confiar e, como nos versos 4 e 5 ele nos encoraja, a gente pode depender dele. A gente pode se entregar às boas ou à boa, agradável e perfeita vontade dele, inclusive quando ele nos frustra. Ele está agora pedindo ao Senhor, e esse salmo no hebraico, ele tem uma composição, a sua poesia tem uma ordem alfabética, verso por verso. Vai caminhando letra por letra, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, me ensina o passo a passo, me ensina a sequência, porque o meu jeito dá errado, mas o teu jeito não. Você também pode fazer isso agora, você pode pedir, bater, buscar por um direcionamento do Senhor a partir da sua vontade, porque a vontade dele é boa e aí você não vai se decepcionar. Deus vai nos frustrar, mas nunca nos decepcionar. Nunca ele entregará a nós algo que seja pior do que o que nós precisávamos. Então conte para o Senhor. Conte para o que você crê, aquilo que você está sentindo. Faça o seu espírito ouvir o que a sua alma diz. Mas a parte 2 deste salmo, ela vai nos ensinar também a contar para os nossos sentimentos aquilo que a gente crê. Então, conte o que você crê. Conte sobre o que você crê e sobre quem você crê para aquilo que você está sentindo. Nunca vai ser suficiente contar para o nosso espírito aquilo que a nossa alma está dizendo. Mais necessário ainda do que contar para o espírito o que a alma está sentindo é contar para a alma o que o espírito já sabe. Sabe por quê?
Só os segredos do Espírito preenchem as lacunas e os enigmas da alma. A alma precisa ser exposta ao Espírito sendo elevada, mas o Espírito precisa ser revelado para a nossa alma. Ei, a alma precisa ser elevada até o Espírito, mas o Espírito precisa se revelar para a nossa alma. Davi, agora na segunda parte do Salmo, é convencido acerca do pecado. Ele clama por misericórdia, por compaixão. Ele clama por perdão. E essa é uma grande verdade, assim como Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro. Ao encontrar-se, ao mostrar para Deus a sua alma e entrar em contato com a santidade de Deus, nós sempre vamos perceber em nós áreas que não são puras e vamos dizer, ai de nós. Purifica, Senhor, os nossos lábios, porque nós somos homens de lábios impuros e vivemos no meio de um povo de impuros lábios, mas lá do verso 7 até o verso 11 a gente vai entender que só a ação do Espírito em nossa alma e só o que Ele pode fazer por nós pode nos purificar. Mas no verso 14, a gente vê o salmista dizendo assim: o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e nos leva a conhecer a sua aliança. E é sobre isso que nós precisamos conversar. Só os segredos do Espírito resolvem os enigmas da alma. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me conta os teus segredos. Me conta aquilo que eu ainda não sei sobre mim. Eu não sei uma boa parte da minha história. A minha vida é feita de lacunas, de pedaços sem sentido, e é só quando eu exponho a minha alma ao Senhor que Ele me conta os segredos do Espírito. E uma vida inteira, uma vida com sentido, uma vida com propósito, é uma vida onde a minha alma ouviu os segredos do Espírito. Por isso, só os segredos que o Senhor tem a te revelar vão resolver os enigmas da sua alma. Você pode ficar leve, elevando a sua alma ao Senhor. Você pode ficar leve, encontrando respostas do Espírito para a sua alma. Em nome de Jesus, que a nossa alma aberta a Ele nesse momento seja invadida pela presença gloriosa do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que os segredos dele tragam o sentido que falta para a nossa vida. Você percebe que tem partes da sua vida que não se conectam, que não tem sentido. A história ainda não está completa, sabe por quê? Porque você não sabe a história inteira. Porque tem pedaços da sua história que só o Espírito pode te contar. Só o Espírito vai poder revelar. Então, o papel da alma é ser elevada por nós ao Espírito. Mas só quando o Espírito se revela para a alma é que a gente pode encontrar a paz. Aí a gente não se decepciona. Então hoje conte para aquilo que você crê. O que você está sentindo? Pode abrir seu coração, rasgar sua alma e contar do que você tem medo. Do que você tem vergonha. O que te tira a paz. Eleva a sua alma ao Espírito, conta tudo. Mas não pare aí. Conte para a sua alma.
Conte para aquilo que você sente. Tudo o que você crê. Toda a verdade de Deus. Você precisa contar a verdade porque a sua alma está cheia de meias verdades e de mentiras inteiras. E quando o Espírito vem, ele conta os segredos. O que tem aí na sua alma que você ainda não contou para Deus? O que tem aí que ainda não foi levado? E o segredo para a alma ficar leve é esse. Leve sua alma para Deus. O segredo da leveza é levar a alma para Deus. Mas o que tem em Deus e na sua palavra, na sua verdade que ainda não foi contado para os seus sentimentos? Faça isso agora. Também é um bom momento para a gente ver mentiras que a gente acreditou e pecados que decorrem dessas mentiras, porque toda a prisão que nos aprisiona está construída em cima de uma mentira. Algo que a gente não sabia a verdade. E porque a gente não sabia a verdade, a gente presumiu uma inverdade. E se a verdade nos liberta, a mentira nos aprisiona. Hoje o Senhor quer libertar a sua alma, contando segredos para você. Sabe, tem pessoas que estão decepcionadas com Deus, porque acreditaram nas próprias verdades, achando que Deus deveria ter agido de um jeito e ele agiu de outro, e isso foi mal, e isso foi ruim. Mas deixa eu te dizer, Deus nunca nos decepciona, ainda que nos frustre muito, ainda que quebre muitas das nossas expectativas. Hoje você pode ser livre, leve. Hoje você pode se tornar livre das mentiras, porque você levou a sua alma a Deus e Ele revelou a verdade sobre você. Davi, neste salmo, também ora por direção. Mostra-me, Senhor, mostra o caminho. Eu quero orar por você que precisa de direcionamento. Você que precisa dar um passo. Você que precisa tomar uma decisão. Eu oro para que o Senhor mostre a você, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, Ele revele a verdade, o caminho, para você encontrar a verdadeira vida. Quero orar por você. Pai, eu oro agora por irmãos que estão sentindo medo, angústia, tristeza, que por vezes pensam que esses sentimentos te afastam de nós. Mas nós podemos aprender com o salmista que nenhum sentimento é grande o bastante que possa nos separar de ti. Nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus, do Senhor, nosso Pai, que está em Cristo Jesus. Nós aprendemos que podemos contar aquilo que sentimos para aquilo que cremos. E que não há uma guerra, mas há uma reconciliação. Senhor, eu oro agora por sentimentos que estão presos dentro da nossa alma, para que eles sejam liberados agora. E por almas que estão pesadas e aprisionadas, para que elas se tornem leves e livres. Que todo o peso e toda a prisão seja transformado agora em leveza e liberdade. Nós declaramos agora leveza e liberdade para o seu povo. Mas, Senhor, nós oramos também pelas mentiras e pelas meias verdades, pelas lacunas, pelos enigmas que estão aqui na nossa alma. Nós oramos para que os nossos sentimentos
não façam um monólogo em nós, mas para que a voz do Teu Espírito coloque ordem na nossa alma. Se nós queremos contar para o Teu Espírito o que a nossa alma está sentindo, nós também queremos contar para a nossa alma o que o Teu Espírito nos revelou. Ah, Senhor, como a nossa alma encontra leveza quando contamos o que sentimos para o que cremos, mas contamos o que cremos para o que sentimos. Senhor, eu oro agora por irmãos que precisam de direcionamento. Que o Senhor os guie em toda a verdade, pelo Teu Espírito, através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero pedir uma gentileza a você. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe com mais alguém. Faça-a chegar em alguém que precisa dela. Coopere com Deus na cura, no tratamento e no cuidado com alguém. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal Divinamente para você ajudar mais pessoas a se parecerem com Jesus nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, porque nós cremos que saúde mental é a mente de Cristo, pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente, e é esse o espírito, é esse o coração do nosso canal. Então se inscreva no canal, compartilhe, deixe um gostei, um curtir aqui para que o próprio YouTube mostre para mais pessoas. Se você está acompanhando pelo Spotify, faça também chegar para mais pessoas, também se inscreve aí. E eu quero encorajar você que ama fazer as salmoterapias ou que é abençoado pelas salmoterapias a fazer isso através dos livros Salmoterapia. É uma forma mais profunda ainda de você dar acesso ao seu coração, porque Deus tem um método preferido de acessar corações, é o livro, por isso que Ele escreveu a sua palavra. Eu quero encorajar você a adquirir o seu combo Salmoterapia, adquirir aí também o livro Divinamente. Todos os livros que nós indicamos são para transformar seu coração, te deixar com a mente de Cristo, tá bom? E eu quero convidar você que é profissional de saúde para participar com a gente do nosso Congresso de Profissionais de Saúde, que vai acontecer dia 25 de outubro de 2025 em Campinas, São Paulo. Nós estamos sendo convocados pelo Senhor para participar de um exército de profissionais de saúde comprometidos com a missão do Senhor, na nossa missão, servindo a Ele, a partir do nosso entendimento de que saúde é uma promessa do Evangelho. E o Evangelho é sobre saúde. E é a primeira vez que eu participo de uma conferência como essa, né? Porque que une ali a ciência e a fé. Então, eu falei que como profissional está sendo um dos meus melhores dias desde a minha formação, com certeza. Toda dificuldade que existe está sendo levantada uma geração com essa visão de que a fé ela precisa estar caminhando junto com a ciência, que ajuda, né, em todos os aspectos na vida, né? Jesus nunca fez essa separação. Então nós temos um campo missionário. O mundo está doente, carecendo de profissionais de saúde cheios do Espírito Santo. Então hoje a transformação é uma conexão profunda da sua vocação profissional com a missão de Cristo na Terra. A gente tendo a nossa vida completamente envolvida na vida de Cristo como profissional para ser enviado hoje como agente de cura da igreja para o mundo. Você que ainda não veio, venha, participe, segue e venha ver o que Deus está fazendo também na saúde mental. Nós precisamos fazer essa reconciliação, essa conexão, tá bom? Então você que é profissional de saúde, o link vai estar aí na descrição. Deus abençoe você, não se esqueça que toda emoção é um convite para a oração. E que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você. E até a próxima Salmoterapia.